Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Na Conta e no vídeo de hoje cada um aqui vai dar a sua opinião de como montaria sua carteira com R$1.000 caso começasse hoje, com a experiência que a gente já adquiriu, mas começando agora. Já aproveita a vinheta aí que vai começar para você dar aquele like e ajudar muito a gente e para o YouTube entender que esse vídeo é bom e levar para mais pessoas. Valeu? Mas antes da gente começar, é importante que você entenda que é um cenário hipotético se caso nós precisássemos voltar para o início com a experiência que a gente adquiriu ao longo desse tempo, o entendimento sobre risco, como é que funciona. Então é importante que você entenda isso, é como eu e Marquinhos e Léo pensamos hoje. No passado a gente pensou diferente e nós fomos moldando a nossa carteira. Então eu vou começar como eu faria isso hoje, os R$1.000 hoje. Lembrando que eu tenho um perfil de risco, não necessariamente é o seu, e eu já entendo o risco de cada um desses ativos. Então vamos lá, eu separaria da seguinte forma. Hoje eu deixaria 10% em caixa, uma renda fixa de alta liquidez para aproveitar um momento do mercado, como a gente teve agora na pandemia, uma queda. Eu acredito que eu deixaria num CDB diário de resgate imediato. Eu inclusive aprendi ter caixa por causa dessa pandemia. Foi um aprendizado recente. E além o mais importante é você entender que tem que ser um caixa de resgate imediato e com uma rentabilidade definida. Então, no caso, eu deixaria com um CDB que rendesse o CDI, 100% CDI, com resgate imediato, justamente para o dia que eu precisar eu acessar. Então, eu deixaria 10% ali como esse aprendizado ali de uma oportunidade. E tirando esses 10% de caixa, eu colocaria 30% em fundos imobiliários e 60% em ações. E por quê? No caso do fundo imobiliário, esse 30% ele é importante para quem está começando por dois aspectos. Primeiro, para gerar uma renda todo mês e ter ali um dinheirinho para você fazer novos aportes. E segundo, por uma questão de motivação, que quando o dinheiro cai nessa conta, te dá uma certa vontade de acumular mais, de comprar mais. Então é muito importante do ponto de vista educacional. Então, 30% FII, 10% caixa. Agora, os 60% em ações, como eu estaria em início de acúmulo de patrimônio e início de carreira, né? Eu estou começando a minha vida, eu aceitaria correr mais riscos. Portanto, eu focaria mais num ganho de patrimônio do que em dividendos. Então, em algum momento que eu já tivesse um patrimônio maior, talvez eu mudasse um pouco o direcionamento desse percentual para algumas ações de dividendos, para já me dar uma certa previsibilidade. Mas, de início, eu procuraria aquelas empresas de maior ganho de capital justamente para aumentar o meu patrimônio. No início, eu não colocaria nada no exterior para não pulverizar tanto, até por conta do dólar alto, você acaba não tendo muito poder de compra. Mas a partir de um certo nível de patrimônio, talvez uns R$10.000 ou algo próximo disso, eu tiraria 10% das ações e direcionaria 10% para o exterior. Então isso hoje é como eu começaria do zero. 10% caixa, 60% ações, 30% fundo imobiliário. A partir de um certo patamar, tiraria 10% das ações e jogava para o exterior, para proteção do patrimônio que eu já construí. Bom, vamos ver agora como eu montaria minha carteira com R$1.000. 90% Bitcoin? Não é tão arriscado assim, mas eu aceitei correr um pouco mais de risco, né? Então, como eu dividiria? Eu começaria com uma quantidade parecida com o Dudu em ações, tá? Eu também trabalharia com 60% em ações, visando um crescimento. A princípio, eu abriria mão do dividendo, daquela renda mensal, e tentaria mais uma ação de crescimento que poderia valorizar e aumentar o meu patrimônio. Botaria em 25% no fundo imobiliário, que gera aquela renda mensal e te ajuda no aporte mensal. E botaria 15% no exterior, tá? Então, de início já botaria no exterior desde o início. O dólar tá alto comparado ao que estava no passado, mas a gente nunca sabe onde o dólar pode parar. Pode ficar mais alto. Quando o dólar chegou a R$3, a gente também achou que estava caro. Então a gente não sabe onde o dólar vai parar, a gente não sabe a política nacional que acontece, o que vai acontecer. Então a gente não pode ficar tão dependente, na minha opinião, do cenário nacional. Então desde o início eu já iria, de uma certa forma, equilibrando a minha carteira. Ao longo do tempo eu iria visando mais o dividendo, visando mais aquela renda mensal e defendendo mais meu patrimônio, aumentando no exterior, me dando o direito de correr um pouco mais de risco, visando talvez um crescimento um pouco mais rápido do meu patrimônio. Tá, então no caso, o que você fala do exterior é de fato mandar um dinheiro para fora e não comprando BDR. Sim, não deixaria aqui, mandaria lá com o para fora. intuito de tirar mesmo do Brasil por questão de Com proteção certeza. de patrimônio. Se expor ao mundo todo. Agora, como eu começaria a minha carteira do início se eu tivesse R$1.000? Eu acho importante, desde o início, você já ter em mente as porcentagens mais ou menos estabelecidas
de quanto você quer em ações, quanto você quer em FIs, quanto você quer em caixa, quanto você quer no exterior. Porque às vezes a gente começa meio aleatório e depois para você migrar para as porcentagens que você quer, fica um pouco complicado. Então acho que de início, a gente já passou por isso, já sentiu mais ou menos que para migrar você vai ter que cada vez botando mais dinheiro. É difícil fazer um movimento grande, né? Mudar o sentido da carteira. Sim. Dependendo do valor que você já chegou na sua carteira, fica muito difícil você corrigir. Talvez no início é R$1.000, quando for para 1.500 você consiga, mas se você começar errado, pode ser que chegue a 10.000 e ainda esteja errado, não se corrija. É igual fazer a manobra numa lancha e num cruzeiro, né? Isso. Então é importante que desde a lancha você saiba como fazer essa manobra. Então eu estabeleceria 10% em caixa, 60% em ações e 30% em FIIs. Compartilhando mais ou menos da mesma ideia deles, no início eu focaria em crescimento, deixaria um pouco de lado um fluxo mensal de caixa dos FIIs, por exemplo, que são mais conservadores, e me ousaria ter mais risco até para o meu patrimônio ser um pouco menor. Desses 60% em ações, teria também uma parte nos Estados Unidos, com stocks e REITs, não só porque para estar exposto a uma outra política, a uma outra moeda, mas para você começar a sentir como é que funciona. Quando o dólar aumenta, você sentir que está protegido lá também. Você vai ver que tua carteira não vai sentir tanto impacto, caso estivesse 100% no Brasil. Então você vai começar a perceber a importância de estar lá. Vai também, quando você investe, você começa a estudar. Então, a partir do momento que eu comecei a investir nos Estados Unidos, eu comecei a estudar os REITs e as stocks lá e estar sempre antenado. Então acho que a importância principal do início de você estar exposto é para você também estar acompanhando o mercado de lá e estar aprendendo a investir lá fora. Então você colocou 60% em ações, mas metade estoque, metade ações 40, no Brasil? Botaria 40 no Brasil ainda e 20 lá fora, e os FIIs é 100% do Brasil? Não, botaria 20 no Brasil e 10 no REITs. Tá. Então ficou 40 ação, 20 fundo imobiliário e 30 praticamente no exterior, misturado em REITs e stocks. Exato. O que é importante vocês perceberem é que a gente tem uma linha de raciocínio próxima, mas cada um se enxerga de um jeito, né? Tem um conforto diferente sobre alguma visão. Então dificilmente a gente vai fazer uma carteira exatamente igual, porque justamente depende do perfil. Mas o que fica claro é que a gente entende que é importante você focar no ganho de capital, nos rendimentos e numa parte no proteção de patrimônio, que ficou muito evidente, né? Então eu coloquei 10% em caixa, 60% em ações, 30% em FIIs. O Léo colocou 60% em ações de crescimento, 25% em fundos imobiliários no Brasil e 15% eu mandaria para o exterior. Apesar de muita gente achar que está se expondo, isso diminui nosso risco, né? Por exemplo, na crise, quem tinha investimento no exterior não sofreu tanto como agora. Verdade. E o seu ficou 10% em caixa, 30 FI e 60 ações. Sendo 60 ações, 40 Brasil e 20 BR. Então é importante você entender isso. A gente tem uma linha de raciocínio, mas cada um se sente confortável com uma situação diferente, com uma volatilidade diferente. Então é importante que você entenda qual é o seu conforto. É o que a pessoa fala, o teste do travesseiro é importante. Se você dormiu e não se preocupou com a ação, é o cenário que se enquadra melhor. Portanto, não fique tentando copiar a gente, ver a forma como a gente pensa. Porque se amanhã eu mudar minha carteira, você não sabe por que eu mudei. Sim. Se eu vender, você não sabe por que eu vendi. Então é importante você entender como a gente pensa, tirar esse aprendizado, essa lição e montar a carteira que fique confortável para você. Eu acho que o principal é você saber o que está fazendo. É o que a gente falou e até foi o meu ponto. Você investir no exterior mais por você estar quando você está exposto, você busca aprender mais e se interessar. Lembrando que a gente está falando, se a gente começasse agora, com o conhecimento de hoje. Né? Acho que ninguém aqui começou da forma como a gente começaria hoje. Exatamente, a gente tropeçou ao longo do caminho, né? Exato. O próprio 10% que eu coloquei de caixa foi um aprendizado que na pandemia eu não tinha esse caixa e eu queria ter tido esse caixa. E agora eu carrego ele, pode ser que a próximo evento, a próxima queda venha daqui a 20 anos. E aí é um risco que eu tô correndo, que eu tô assumindo, aceitando ficar com dinheiro com uma rentabilidade menor. Se vocês gostaram, se quiser mais opiniões, escreva no comentário. Se vocês têm ideia de outro tipo de vídeo, bote no comentário também, que a gente quer atender a necessidade de vocês. E não faz sentido a gente falar apenas do que a gente quer, são vocês, são os ouvintes, vocês que estão aprendendo. O canal é de vocês, cara. Com certeza. Então, se não deixou esse like, não sai do vídeo sem clicar naquele botãozinho que vai ajudar muita gente. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu.